que ele está conectado a um software onde praticamente ele faz tudo. Tipo, a gente vai simplesmente colocar a amostra, ele já dá para a gente o peso que a gente precisa de colocar, a gente já coloca o peso e no momento em que tipo, você vai colocar o peso, ele já tem um cronômetro interno que ele já faz uma contagem regressiva para que você coloque o peso e já comece a fase de adensamento. Tá? Então é bastante simples o processo, utilizando esse software que a gente tem. E todo o sistema de aquisição de dados, tá? Ele é automático, ligado a esse medidor de deslocamento vertical, tipo um medidor de deslocamento horizontal, e aqui a célula de carga. A caixinha de cisalhamento é essa caixinha aqui, tá? Onde a gente tem todos os elementos, tipo que a gente tem aí para poder acondicionar a amostra aqui dentro, tá? A gente transfere a amostra para a caixa, a gente posiciona a amostra dentro dessa outra caixa e justamente essa caixa é que justamente faz o movimento em função desse ponto aqui que empurra a caixa, e essa parte de cima é justamente a que vai fazer a leitura em relação à resistência do solo em função do processo de deslocamento. Então a caixa de baixo tende a se mover e a parte de cima, está presa nesse anteparo, que qualquer impedimento ao movimento, devido à resistência do solo, é medida por esse anel de carga. E todo o registro é feito automaticamente, tá? A gente tem aqui uma desvantagem, justamente que o peso ele fica praticamente na região onde a gente circula no laboratório. O ideal era que ele ficasse um pouco mais abrigado, porque normalmente a gente passando por aqui, a gente pode dar uma esbarrada no peso e consequentemente prejudicar o ensaio que está em andamento. Tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente quando a gente trabalha com aqueles pesos maiores, que normalmente eles vêm para além dessa parte final aqui da prensa. Essa fase de transferência do corpo de prova para a caixa de cisalhamento, tá? É uma fase crítica, justamente porque a gente vai sacar o corpinho de prova de dentro do anel e vamos transferir ele para dentro da caixa de cisalhamento. Diferente do que aconteceu no adensamento. Em que adensamento a gente mantinha o anel junto com o corpo de prova. Como aqui a gente vai fazer o cisalhamento na direção horizontal, eu não posso ter o anel, porque o anel vai impedir o deslocamento de uma parte da amostra do solo sobre a outra. Tá? Então a gente usa o anel só para moldagem e depois somente a amostra que é transferida para dentro da caixinha de cisalhamento. A caixa de cisalhamento ela é bipartida, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter o deslocamento em função do processo de cisalhamento, da força de cisalhante que a gente vai aplicar. Então se o anel estiver aqui no meio, consequentemente a caixinha não vai andar. Agora eu vou deixar o Anderson aí fazer a... Bem, pessoal, só para completar o que o professor falou para vocês, essa aqui é a caixa de cisalhamento e agora a gente vai montar o nosso ensaio propriamente dito. Primeiro a gente vai colocar a base, lembrando que as ranhuras sempre tem que ficar na perpendicular do cisalhamento, sempre ficar nessa direção aqui assim, porque você vai cisalhar assim, sempre na posição oposta. A gente coloca a base. Aí coloca uma pedra porosa. Coloca a placa cisalhante. Geralmente a gente usa duas. Esse ensaio eu vou fazer com imerso, vou fazer com água. Então eu vou fazer com esses furinhos aqui para facilitar a penetração da água no ensaio. Mas quando a gente vai fazer sem água, a gente usa essa placa aqui, para facilitar na feitura do ensaio. A gente também coloca a placa cisalhante também na perpendicular, com as ranhuras para cima, em direção ao corpo de prova. Aí nós colocamos a parte de cima da caixa de cisalhamento. Lembrando que tem esses dois parafusos aqui, Esses dois parafusos a gente só vai usar na hora de adensar. Quando a gente for cisalhar, que a caixa estiver
separando uma da outra, a gente tem que tirar os parafusos, porque isso pode atrapalhar atrapalhar o cisalhamento que a gente vai fazer. A gente coloca aqui. Agora nós vamos pegar o corpo de prova. Coloque-se ele nessa posição. Puxa-se um pouco a caixa de cisalhamento para frente. Apoia-se a base com esses 3 dedos aqui. E vem com com essa peça aqui. Faz leve compressão. É como o professor falou, isso aqui é um momento muito delicado do ensaio. O que o Anderson está fazendo é diminuir um pouco a distância entre o corpo de prova e a base. Então ele levanta um pouco o fundo da caixa para poder evitar que ela caia, né, tipo na altura total da caixa. A gente coloca a outra placa cisalhante com as ranhuras para baixo, para ele ter contato com o corpo de prova. Na perpendicular. E agora a gente coloca ali no... Não vai ter pedra porosa aí? Já coloquei. Em cima? Não, só embaixo, a gente só coloca só na base. Aí eu vou colocar aqui. Esse tipo de arranjo, eu até conversei na aula passada com o Anderson. O problema é que da maneira como está colocando essas peças, o cisalhamento ele ocorre um pouco acima do meio da amostra. O ideal é que o corte ocorra na metade da amostra, quer dizer, que fique tipo 50% para cima e 50% para baixo. Tá? Porque a gente fazendo esse corte com ela um pouquinho mais na superfície, dependendo dessa capinha, a gente vai ter aí uma resistência muito menor. Lógico que a gente está a favor da segurança, mas o ideal é tentar fazer com que o corte ocorra Se coloca a caixa cisalhante, cisalhante dentro da câmara de cisalhamento. Aí coloca essa pecinha também com as ranhuras na perpendicular. O Anderson não comentou, esse ensaio ele vai ser saturado. Tá? Na aula passada a gente fez um que foi na condição de umidade natural. Tá? E esse aí já é uma segunda bateria de ensaio com o mesmo material. Só que agora a gente vai inundar a caixa de cisalhamento e fazer um ensaio em condições saturadas, entre aspas. Porque a gente sabe que dependendo do tempo de ensaio, a gente não vai conseguir uma saturação completa. Mas certamente ele vai estar numa condição pior do que o que não teve nenhuma gota de água. Tenta se ajustar o braço aqui. Certo. Agora a gente vai ligar a máquina. Sim, confere os transdutores para ver se eles estão todos em contatos aqui, para que eles possam medir a pressão e a força na hora de adensar e na hora de cisalhar. Os transdutores são essas pecinhas aqui, assim. Essa e essa outra aqui que eu vou colocar agora aqui sobre o braço.